Então a gente voltou aqui para a segunda parte da aula de plantas mais adaptadas à meia sombra. Aí eu trouxe essa imagenzinha engraçadinha aqui para vocês, só porque ela não foi nem o intuito de servir como referência, porque vocês vão ver isso nos viveiros, né? E aí tem as famigeradas florzinhas de cactos, né? Que vocês sabem que de cacto não tem nada, né? Nada. E o pessoal pergunta sobre essas florzinhas. Pô, mas tá sempre bonitinha. E você não falou que quando a gente coloca na meia sombra que ela vai se adaptar, ela definha, a primeira coisa que perde é a flor? Cacto tem flor? Tem. Mas a flor do cacto não é deste jeito aí que vocês estão vendo, tá? Flor de cacto, para poder dar, você tem que primeiro passar pelo processo. Ela tem que realizar muita fotossíntese, ela tem que desenvolver, ela tem que estar exposta ao sol para poder isso acontecer. Tem uma série de processos. E cacto, normalmente, quando ele está à meia sombra, ele não consegue passar por todo esse processo aí, e ele vai só definhando. E ele então não consegue atingir a parte reprodutiva. Não é só cacto, um monte de outras plantas se comportam dessa maneira. A gente já vê o caso, por exemplo, do Liriopsis, que aqui no Brasil quase você não vê a florzinha dele. Mas, enfim, esse pessoal que vende cacto com florzinha por aí, gente, é para agradar a vovozinha, tá? Porque realmente a flor do cacto, ela é mais suculenta, ela é uma coisa mais robusta, mais rústica, não é florzinha dessa de pétala que a gente está vendo aí. Isso aí eles pegam folhas secas, botam na estufa, depois coloca colorante e depois se espeta no cacto, e você pode desespetar e reespetar de novo o dia que você quiser, porque é falso, tá? A palma é cactus? Ao quê? Palma. Parece que isso aqui. Que no Nordeste usa para alimentar. Cheio de espinho. Vou olhar, tá? Porque eu não conheço assim. De repente eu conheço com outro nome. Ah, sim, é um tipo de cactus, tá? Só que não é o cactus tradicional. Eu tô vendo ela aqui, eu sei qual que você tá falando. Que normalmente dá pro gado comer, né? Sim, é um tipo de... Só que assim, aqui por exemplo tem variedades, né? Tem mandacaru, tem vários tipos. Eu aqui nem estou falando dos nomes. Tem cadeira de sogra, que é um outro tipo de cactus que ele fica só pequenininho, que não cresce. Esse é uma das N variedades de cactos que tem. Gente, uma coisa boa de saber do cacto é que ele é uma planta muito suculenta e ele vai ter esse grau de resistência grande, porque no interior dele ele armazena muita água. Inclusive, nessas regiões extremamente áridas, quando você está no deserto extremo, que você não sabe onde tem água, você vai conseguir água cortando um cacto, né? Porque ele vai estar armazenando. Agora, obviamente, que se o cacto já está no momento extremo, numa época de extrema seca, que ele faz um bom tempo que ele não vê água, pode ser que ele já tenha consumido para uso próprio, né? Então você não vai ter esse tipo de reserva aquífera nele. Mas é um conhecimento importante para você ter e guardar. Gente, cacto quando está à meia sombra, se você regar muito, apodrece, tá? Porque ele fica super suscetível. Seiva de cactos é muito suculenta, portanto ela é muito atrativa para insetos, fungos e bactérias. Calateia é uma das forrações de meia sombra que vai ter uma grande variedade de espécies, tá? O gênero Calateia ele é muito rico e é muito variado na Mata Atlântica brasileira. A gente vai ver Calateia com N texturas. Aliás, vocês vão ver Calateias sendo chamada com outros nomes agora que eu não estou lembrado, mas que vão ter variações muito poucas. Aqui, por exemplo, já é outro tipo de Calateia, tá? Calateia cinza, essa daí, ou Calateia metálica, ela tem a folha suavemente rubra, com alguns detalhes prateados, acinzentados. As calateias a gente vai ver ela da folha alongada, da folha mais redondinha, da folha texturizada, frisada, com as nervurinhas, outras sem nervurinha muito aparente. Olha lá, isso aqui já é mais arredondada. Engraçado que nos locais da Mata Atlântica onde tem calateia, não sei qual que é a relação que tem, mas eu já vi que muito local que tem calateia normalmente tem saruê, que é um gambazinho que tem, né? Não sei se aqui no Cerrado é saruê também que chama, é assim?
É um ratão grandão, é um rato que é quase uma raposa. O bicho é um monstro de grande. Inclusive um dia o meu escritório era na ponta do Lago Sul, no fundo do quintal da minha sócia, nosso escritório, e a gente tinha assim um pedaço virado para o cerrado. Um dia entrou um cachorro no nosso escritório e a gente não sabia, né? O cachorro fedido, mas a minha sócia enxerga mal, ele passou, aí ela tinha um cachorro também, ela passou debaixo dela, ela passou a mão assim no cachorro, Bob, você tá aqui, vem pra mamãe. Na hora que ela passou a mão assim nas costas e no rabo do Bob, que o Bob virou de frente e fez pra ela, era um saruí, né? Que é uma espécie de gambá. Não, ela tinha só 20% de um olho e eu não lembro quanto do outro. Ela tinha visão ruim mesmo. Ela tem o mesmo problema que eu, só que bem avançado o olho dela. O meu só tem uma mancha cinza no meio, assim, né? Fico vendo vocês meio monstros de vez em quando. O dela não, ela não via já quase nada, que a mancha era no olho inteiro. Sim. Aí vocês estão vendo, né? Tem vários tipos. A gente está vendo uma compacta, essa daqui é rotundifolia, mas são todas do gênero Calatheia. Essa daqui é uma Grey. E essa daí já é uma que eu não sei o nome, Rosiopata. Comumente a gente costuma chamar elas de Calameia, essa daqui Calatheia zebra, a outra de Calatheia prateada ou cinza. Depende da característica que ela aparece. O Will já falou de cacto, né? Porque os nomes estão trocados aqui, mas é só para vocês identificarem. Inclusive os autores, eles costumam colocar cacto numa tipologia diferenciada junto com as suculentas, tá? Que a gente já tinha estudado a rosa de pedra. Não sei se agora a gente vai ver mais algumas suculentas além delas. Estava falando disso aqui, né? Agora há pouco. Esse de cá, ó, é um cacto mexicano. Aqui o mandacaru. Aqui o que vocês chamam de palma, que eu na verdade nunca me toquei pro nome, só hoje. Essa é o cacto cadeira de sogra. Aqui já não é o cacto, tá? É um tipo de suculenta, é uma suculenta estrela. Ela é pequenininha, miudinha. Todos eles são plantas muito resistentes. Aqui a gente está vendo já babosa, gente, só que na verdade é porque estava perto de outras plantas aqui que eu estava mostrando, de alguns tipos de suculentas. Aqui são variedades de babosas diferentes. Já essas babosas aqui, elas até suportam meia sombra, só que é o seguinte, babosa de pleno sol, ela é árida, ela tem uns espinhozinhos delicados, mas tem. Botou na meia sombra a babosa, ela aguenta. Agora se prepare para uma planta delicada, porque tudo que acontecer vai dar bicho. Ela dá fungo, mofa, ela atrai inseto, ela apodrece fácil, não pode regar muito. Toda planta suculenta, quando ela está à meia sombra, ela se torna uma planta delicada. O cacto ainda é que fica menos delicada, mas molhou demais o solo, cuidado. Aqui é uma camaedora, que é uma palmeira na verdade. Ela suporta a meia sombra, apesar dela não ser meia sombra, tá? O pessoal gosta de usar a meia sombra assim no vaso, como tá aí. Quando ela tá adulta, ela parece muito com uma areca bambu, mas ela é menos cheia do que a areca bambu, ela é mais rarefeita, a copa não é tão frondosa. Esse já é outro tipo de cameadora, que é uma metálica. Ela já tem uma textura mais interessante. Ela é muito apreciada pelos decoradores para fazer aquela coisa de colocar no jardim de inverno, em vaso, tá? Tem uma resistência média. Ela não é das plantas mais resistentes para estar no vaso nem na meia sombra, não. Ciclanto, que é uma planta bem delicada em relação ao sol. Queima muito fácil. Gente, isso aqui é um cróton albino. Lembram do cróton coloridão que a gente viu? Esse daqui é o que tem a variedade da folha mais esbranquiçada que todos. Ele suporta mais a meia sombra do que o outro, mas ele não é necessariamente uma planta de meia sombra, tá? Ele só tem uma relativa resistência mais do que o cróton comum. O cróton comum também é adaptado à meia sombra, tá? Vocês vão perceber em alguns shoppings que vocês vão visitar que o pessoal bota cróton, mas o cróton que está lá no shopping não é o mesmo cróton que você vai ver no jardim. É um cróton que foi adaptado, foi cultivado na meia sombra,
sombra, passou por uma mutação ao longo dos anos e a partir do momento que elas foram se multiplicando, aí tirou-se a muda da muda da muda do que já estava na sombra até ele ficar resistente à meia sombra. Então cuidado, viu o cróton que está na meia sombra, não vai pensar que você vai tirar ele lá do jardim que está no sol e colocar dentro de uma área fechada que ele vai sobreviver, não, porque o histórico pregresso de cultivo da planta faz total diferença no fator adaptação em relação ao sol e à meia sombra. Tirou uma planta que apesar de ser pleno sol, e aí você pegou a vida inteira, tanto ela quanto da onde foi originada a muda dela, ela era do pleno sol e tirou ela e botou na meia sombra, não sei se facilmente ela vai virar pleno sol, depende de N outras informações, mas a tendência é ela se comportar como meia sombra daí para frente, tá? E as mudas dela também, porque ela vai transferir a carga genética de mutação que ela sofreu. Columéia é uma pendente muito interessante também, que tem uma floração bem interessante, a floração vermelhadinha. A pena que o exemplo que eu estou aqui não está mostrando. Deixa eu ver se eu consigo botar a columéia aqui. Nossa internet parece que hoje está quase obedecendo. E é comum que a columéia elas tenham um aspecto mais rosado, a folhação. Aqui em Brasília a gente vai achar uma columéia meio rubra, meio avermelhada, super comum, ó. Olha lá a columéia, como ela tem uma floração interessante. E a de meia sombra. Agora, de novo, atenção, as plantas de meia sombra que tem muita flor, que são muito bonitinhas, olha como ela quando fica caída é bonita. Ela cai bastante, ela é bem comprida, a columéia fica mais comprida do que está aí na foto. Ela é uma planta delicada, ela é muito atrativa para insetos, tá? O bom é que ela atrai pássaros, ela atrai outros insetos, ela atrai abelha, atrai danada essa planta. Eu tinha ela aqui, ó, não lembrava. Já mais avermelhadinha, com floração. Essa sim aqui, não, desculpe. Essa aqui não é Comigo Ninguém Pode, é a Glaonema mesmo. Essa já é Comigo Ninguém Pode, tá? Essa de cá, a Glaonema como tato. Essa de cá, Comigo Ninguém Pode, Dieffenbachia, ok? Diferença das espécies aqui para vocês. Então você vê que é mais uniforme, né, a coloração dela que fica no meio esbranquiçada. A do Comigo Ninguém Pode já são mais umas pintinhas, né, um pintadinho. Ambas venenosas. A gente já viu costela de Adão, né? Acho que é porque estava só com a ordem invertida. Aqui é o ciclame, gente. Ciclame é uma planta de meia sombra, também super delicada e suscetível a insetos. Difícil o ciclame manter a floração, porque ele vai preferir uma coisa mais fria. Então, no calor, ele vai ter dificuldade aqui no Brasil, está se adaptando. Dracena. Gente, Dracena é uma planta super resistente, apesar de ser pleno sol, e é tão resistente que ela se adapta muito bem à meia sombra. Falou Dracena, normalmente vai se adaptar à meia sombra sem dificuldade. Aí eu estou falando da Dracena marginata, estou falando da Dracena fragans, estou falando da Dracena... a que a gente viu hoje, como é que é o nome, vocês notaram aí? Oi? Não, Dracena ou alguma coisa, né? Asplane não, Asplane não é Dracena. Falei, estava nos slides. Bambu da sorte, gente. Bambu da sorte é uma Dracena. Mas eu não falei o nome. Bom, enfim. Não. Então deixa eu voltar lá, já que ninguém lembra, para eu ver o nome que a gente viu já. Tá aqui, ó, tá até no fácil. É uma Dracena sanderiana, o bambu da sorte, tá? Todas as Dracenas são de pleno sol, mas se adaptam bem à meia sombra, ok? Porém, as Dracenas mais coloridas, avermelhadas, as que tem a tricolor, que ela tem 3 cores,
elas não suportam a meia sombra tão bem, tá? Elas definham com maior facilidade, elas sofrem mais. Essas dracenas que já têm a coloração mais escura, com formato de folha mais parecido com espinho, essas são as danadas que vão suportar mais. Dracena é uma planta, inclusive, que ela muda de perfil muito fácil. Ela se adapta ao sol e à sombra, tirando e colocando, indo e voltando, muito mais fácil do que as outras plantas. Isso aqui já é outro tipo de dracena, tá, gente? Essa dracena é uma dracena arbórea. Normalmente que as pessoas gostam de botar dracena arbórea no vaso, e aí ela fica sempre aquela coisa bonitona, porque ela é uma planta resistente, fácil de cuidar, mas quando você tira ela do vaso e coloca no solo, mostrar para vocês o que rola. Se eu conseguir trazer essa janela para cá, que aí eu não consigo enxergar. Ela aqui está começando a ficar adolescente, ó, já começa a bifurcar o caule. Aqui ela ainda é muda, tá? Mesmo desse tamanho que vocês estão vendo, ainda é considerado muda. Caramba, a dracena arbórea nem tá dando para ver ela toda aqui em foto nenhuma, gente. Gente, pronto, é uma dracena gigantesca, é uma árvore, é monstra. Bifurca, tem vários caules, fica tipo uma dracena Draco, que é outra também, que é muito linda. É a dracena mais cara que existe, a dracena Draco. Eu já vi uma dracena Draco adulta com preço de 5 paus para vender. Mas é realmente linda. É uma das árvores mais lindas da natureza. Essa planta, quando está iluminada, é um espetáculo. A textura dela é inigualável, linda. E é resistente, viu? Pense numa planta que é difícil de matar, essa planta aqui, porque eu já vi muita gente matando. Vá pensando que plantar e não fazer nada. Vá cuidar de um viveiro completo. No curso de paisagismo tem uma disciplina chamada só viveiros, que é para a pessoa aprender a cuidar do viveiro. Não é muito fácil não, viu? Botar uma plantinha no quintal da vovó é mais fácil. Ficus benjamina. Gente, essa planta é super resistente. A única coisa que acaba com a Ficus benjamina é tirar ela da exposição total do sol. Porque fora isso, você pode botar num vaso que ela não sofre, pode plantar onde você quiser que ela cresce rápido, pode cortar a raiz que ela não está nem aí, ela continua na dela, bem e vivendo. Mas ao mesmo passo que ela é super resistente, vocês sabem que a Ficus benjamina é a Ficus que todo mundo bota por aí nas cercas vivas em Brasília, né? Que no Brasil inteiro é a cerca viva mais abundante e mais utilizada. Porque é a mais barata. Uma muda de Ficus benjamina, eu já vi ao preço de 20 centavos, tá? Você vai encontrar entre 50 centavos e R$1 uma muda dela. Sabe por quê? Uma muda de ficus, para você produzir, você só precisa arrancar o galho, cortar assim e enfiar no chão. Vira uma muda. Ela é muito fácil. Agora, obviamente que o produtor, para poder vender e tal, e pegar, e não ter o tempo da adaptação, ele também pega aquele troncozinho que ele faz, corta, coloca dentro da água e coloca um estimulador de raiz, para poder nascer raiz nela. Aí... Oi? O enraizador, né? É. E aí, depois disso, que aí ele vai estar passando as mudas. Mas a ficus é muito fácil de pegar. Tá? Tem um monte de raiz que acaba com a casa da pessoa? Não. Ela tem porque são características da espécie, não é porque ninguém botou nenhum estimulador de raiz, não. A ficus, ela é uma planta perigosa e agressiva realmente para as construções. Ficus gosta muito de água. Ficus, quando percebe que tem escassez de água, ela atravessa o mundo atrás de água. Então, se você colocar, sei lá, ficus 2 metros afastado da sua piscina, ela anda os 2 metros com a raiz e destrói sua piscina. Se você colocar ela num local com pouca água e tiver afastado 3 metros e tiver uma caixa de passagem de esgoto, ela entra, fura a caixa de passagem, quebra, depois ela vai andando dentro da tubulação até sair dentro da sua casa.
ela vai procurando água. Se por esse meio de caminho até chegar na água estiver a fundação da sua casa, ela pode rachar a fundação da sua casa e danificar a estrutura da casa se ela for uma fundação frágil, tá? Realmente acontece. Ela pode entupir o esgoto e pode quebrar a fundação e pode destruir a sua piscina. Então, área de piscina, se não for muito grande o terreno, não aconselho ter ficus. Você tem que ter um espaçamento muito bom para colocar. E onde é que é bom ter ficus? Em propriedade grande, porque cresce rápido, é barata, dá manutenção, viu? Por quê? A cultura de quem cerca viva em casa é estar com ela bonitinha, parada, cortadinha, quadradinha. Uma vez que ela começa a dar aquele negócio cheião, a maioria das pessoas acha aquilo feio. Eu não acho, eu gosto de aquela coisa meio selvagem, mas a dona de casa, via de regra, não gosta, fica incomodada e ela quer que de 15 em 15 chegue lá e passe a tesoura. Então, 15 em 15 pagar o jardineiro em Brasília é meio caro, não é bobagem não. Você acaba piscina que tem na folha que pega fogo fácil, né? Gente, ficus, toda planta que é do gênero ficus, ela é uma figueira, quer dizer, ela dá um fruto, ela dá um figo. Então toda ficus dá figo mesmo. Algumas são adequadas, são agradáveis para o consumo humano, outras não. A ficus não é interessante para a gente, mas um monte de inseto gosta dela, né? Então ela vai atrair também. Ai caramba, Fitônia é também uma das plantas delicadinhas. Eu gosto muito da textura dela. Ela fica um negócio com uma forração branquinha, bem interessante. Agora ela não aguenta formiga. Ela é delicada, tá? Aqui em Brasília, ela não é uma planta assim das mais fáceis de ter no jardim. Ela nem aguenta sol torrencial e ela nem aguenta se tiver muito na meia sombra. Tanto que eu botei o meu jardim do meu escritório é do lado de fora, né? Então tem a luz lá no asfalto e ela está afastada uns 5 metros do asfalto e o sol batendo quente. E ela morreu por falta de luz, por falta exatamente. É grande ela? Não, a fitônia é minúscula, desse tamanho a folhinha dela. Pequenininha. Agora os insetos adoram ela também, viu? Como tudo. As formigas lá, aquelas corta-dedo, então, nossa senhora, acabaram com a minha fitônia também. Opa, lado errado. Gardênia, gente. Ela não é exatamente uma planta de meia sombra, tá? Ela no Brasil se adapta à meia sombra, por quê? O nosso sol, o nosso calor aqui é excessivo para a gardênia. Então, a gente colocando na meia sombra, ela vai resgatar a temperatura baixa do clima original dela, porque a gardênia originalmente ela é de pleno sol, mas se comporta como meia sombra no Brasil por conta da temperatura. Gardênia na região sul e nas regiões frias, ela é de pleno sol, tá? O tal do imbé que eu estava falando, que é um tipo de filodendro, gente. Então você vê, ó, o pessoal confunde muito o imbé com a costela de Adão. Qual que é a diferença de um para o outro? A costela de Adão, gente, ela não, a ponta das folhas dela não é aberta como é do imbé. E o imbé, ele realmente leva nome de filodendro. A costela de Adão, cientificamente falando, é uma monstera deliciosa, tá? Nem pergunta por que ela é deliciosa, porque eu não experimentei ela ainda, mas deve ser deliciosa, né? O nome desse. Enfim, então, ele também é uma trepadeira, tá? Assim como a costela de Adão, então é uma ótima opção para quem quer trepar sem ter gastos, né? Quer fazer a planta trepar sem ter gasto, não é isso? Depois que acabar o vídeo eu explico melhor essa história. Então, mas ela vai ser uma planta que vai gostar de muita água. Não que você não consiga adaptar ela, tá? Inclusive na frente da minha casa tem um imbé que trepou do poste e ele está na metade do poste já, no local que tem calçada, não tem nada, só um pedacinho de terra. Então essas plantas, os filodendros, eles têm facilidade de se adaptar ao pleno sol, para ser meia sombra, mas ele no início sofre, ele demora um tempo até ele se adaptar, ele começa a queimar, começa a amarelar, para só depois disso ele
reagir com uma planta normal e voltar a ter suas propriedades naturais, tá? É uma planta nativa, tá? Ela é do Brasil, ela dá muito na Mata Atlântica. Então a facilidade de adaptar ela em qualquer lugar do Brasil é altíssima. Já falamos de bromélia, é porque está com o nome Gusmania. Jiboia também é uma planta nativa nossa da Mata Atlântica, tem características semelhantes aos filodendros, com a diferença que a gente vai ver as jiboias variegadas também, que ela não tem só esse formato de coraçãozinho, ela tem também essas pintinhas amarelas e tem a variedade de jiboia que tem a bordinha branca. Jiboia é uma trepadeira, gente, que cresce com uma velocidade muito grande, que não demanda manutenção e não é exigente, inclusive, em nutrientes e em minerais. Elas com poucos minerais e com muita água, ela cresce muito. É uma planta fácil de ter. Inclusive também era uma planta padrão de pobre ter em casa na década de 80 e 90, viu? Não sei por que parou de ter. Oi? Vai caindo, vai ficando fininha? É, porque assim, ela vai cheia em cima e as plantinhas vai dentro. Não necessariamente, né? O que acontece é que embaixo ela vai bifurcando o caule. E aí quando chega na ponta está menos bifurcada. Não necessariamente. Mas uma coisa que acontece de fato é que as folhas da jiboia, perto de onde está a alimentação dela, são maiores. Já na ponta da jiboia costuma dar as folhinhas menorzinhas. Então ela vai decrescendo o tamanho das folhas, vai ficando pequenininho mesmo, a percepção. Jiboia também consegue se adaptar ao pleno sol com facilidade. Você até vê na característica dela que ela tá suscetível a isso, né? Pela cor que ela tem. Essa aqui provavelmente recebeu menos sol do que essa, está mais amarela. Kentia é um tipo de palmeira que também as pessoas usam, assim como a areca bambu, tem característica muito semelhante. Tenho muito o que falar não, porque eu nunca trabalhei com ela. Ó, maranta e calateia, em alguns momentos são a mesma coisa, tem gente que chama calateia de maranta de calateia nos viveiros, tá? Mas tem espécies diferentes, muito embora as características sejam muito semelhantes. São todas plantas com folhas muito parecidas, que elas têm uma altura de herbácea, elas estão muito próximas da escala rasteira e que todas estão bem adaptadas à meia sombra, plantas resistentes. Pacová, gente, é um tipo de filodendro, tá? Os filodendros em geral não têm floração vistosa e elemento principal da sua estética, mas o pacová tem. Oi? A flor do pacová é muito linda, as pessoas adoram. Pacová, copo de leite, são filodendros cuja floração é mais interessante do que a folhagem. São exceções, né? Olha a flor da pacová como é bonita. Ela lembra um pouco a do antúrio, né? Ela é mais rústica, ela é mais volumosa do que a do antúrio. É uma flor bonita, grande inclusive, bem vistosa, chama bem a atenção. E resistente, as pessoas gostam muito de fazer arranjo floral também, decoração, com flor de pacová. A copo de leite, que também é um filodendro, também vai ser semelhante. Oi? Tu acha? Se você pesquisar bem, você vai achar ela barata. Você falando na copa de leite ou a pacová? Você está achando copo de leite de quanto? Eu não sei se hoje eu fiz 18. Olha, ela tá achando a planta R$18 barata. Do cara. Eu acho. É que eu fui comprar no casamento, eu acho. Ah, você teve que comprar uma centena de copos de leite, né? Uma quantidade. Aí acho que você está procurando no lugar errado. Você tem que ir num viveiro regional que abasteça um estado inteiro de plantas. Aquele barato, será barato? Gente, é viveiro de referência para você buscar, para ter preço mais barato. Você não vai buscar no DF, né? DF não tem tradição de cultivo de plantas, então você vai buscar no mínimo no Goiás. Próximo daquele DF, o viveiro de referência melhor para você buscar material é o de Trindade.
A referência daqui é aquele viveiro que tem em Trindade, que eu esqueci o nome dele agora. Inclusive, acho que é antes, né não? É bem próximo de Goiânia, é colado com Goiânia, Trindade. Eu não conheço, eu acho que Brasilinha não tem essa tradição, tá? Não, gente, olha, tem muitos viveiros, inclusive grandes no DF e no entorno do Goiás, mas tem poucos que são referência de distribuição regional para ter um preço bom. Normalmente, preço bom em quantidade também nem aqui se busca de São Paulo. E é para decoração, aí esse ele mandar buscar em São Paulo mesmo. Depende. Para decoração não, porque flor de pacová, flor de coco de leite é flor resistente, isso aí não acaba morre assim fácil não. Você espeta ela na água, você vai um mês com ela brincando. Ela vem floral, aquele esponjinho dele, que tem água aí, ela se chupa mais certo. Ela vem bem protegida e ainda tem essa reserva d'água aí. Voltando. Fora os arranjos, ela falou esse monja marítima, tem um monte de coisa. Pata de elefante, gente, pata de elefante é bem resistente, viu? Aguenta bem ficar à meia sombra, só que ela também definha, tá? O que vai acontecer muito com a pata de elefante é você colocar a pata de elefante no tamanho e nunca mais ela sair do tamanho quando ela está na meia sombra, tá? Eu tenho uma pata de elefante no meu escritório, tadinha, que ela tem pelo menos um mês que eu não vou lá nem olhar para a cara dela. Aí ela já começou a cair algumas folhinhas da parte de baixo. Mas veja, um mês sem água, sem nada, ela tá lá na dela, né? Que a família... Não cai porque ela está em cima da minha mesa no meu escritório. Não tem chuva em cima da mesa do meu escritório. Não é no jardim do lado de fora que ela está, não. Ela está na minha mesa, a parte do elefante. Quando está no vaso, não. Determinadas plantas, quando você bota no vaso, você atrasa o crescimento. Pata de elefante é uma das que menos atrasa. Só que ela, além de estar no vaso, aí tem uma restrição de nutrientes, ela está fora do sol, ela está na meia sombra. A minha está começando a morrer, porque nem água ela tem. Quem botava água nela era a minha assistente. Eu despedi de minha assistente, tadinha, né? Aí a coitada, eu não sabia quem é que chorava mais no dia, se era eu, se era ela, ou se era a minha pata de elefante que ia ficar sem ela, no dia que ela foi embora. Porque a Vânia era tudo meu escritório, tadinho, das plantas. Eu acho que foi a primeira coisa que eu pensei, meu Deus, quem vai dar água para minhas plantas agora? Aí findou que um monte morreu, aí a síndica mandou arrancar minhas plantas, eu fiquei bravo. Então já falei, né, da pata de elefante, a gente já sabe algumas características que estão lá na aula de plantas de pleno sol, só o complemento de que ela resiste muito, embora ela comece a definhar se tiver muita restrição. Peperômia sim é uma planta que parece com aquelas outras que eu falei que são delicadas. Peperômia, essa peperômia é a peperômia agrileia. É uma forração muito resistente, tá? Ela não é tão suscetível como aquelas outras parecidas com ela, que a gente viu agora há pouco, como a gente viu a begônia e outras mais. Ela é muito forte, aguenta bem. Você vê pela folhagem dela que ela é bem grossa, bem dura, então ela vai resistir bastante. Esse é outro tipo de peperômia. Não é uma planta delicadinha não, é uma planta boa para você ter no vaso, viu? Demanda poucos cuidados, resiste bem. Aqui já é um filodendro, tá? Só que esse é um filodendro roxo que meio que se adaptou, mudou de cor, tá ficando meio escuro, um verde escuro, né? Mas é um filodendro roxo, um filodendro tipicamente do roxo. Ele é do gênero filodendro mesmo. Aqui é normalmente como a gente vai encontrar ele nos jardins, desse jeito, ó. Aqui botaram uma coisa completamente esdrúxula. Olha que erro se isso fosse um projeto. Provavelmente não é um projeto. Eu acho que ou é a casa de vovó, né, que alguém botou, ou está no viveiro por algum motivo. Olha só, vocês conseguiram identificar que planta é essa que está subindo aqui? É de corvo? Hã? Corvo? É de corvo não? Eita, não, para de usar esses produtos aí, pé de couve, é doido? Não, gente, é dracena.
Aqui, ó, o cavalozinho da Dracena e aqui, ó, a copinha dela saindo. Nossa, professor. Nossa. Você jura que existe? Tá difícil, né? Tá difícil. Mas enfim, aqui tá uma Dracena, aqui tá um Philodendron. Vocês acham que essa combinação é boa? Botanicamente falando. Esquece a estética. Vamos pensar tecnicamente falando. É uma boa combinação? Não. Por quê? Já está sendo só olhando. E ainda tem um outro, tem mais coisas. Tem mais algum. Hã? Não, porque nenhuma das duas é assim tão exigente, tão invasora em termos de raiz. O problema não é esse, gente, ó. Philodendron é uma planta de solo alagado, que consome muita água. Dracena é uma planta árida, ou seja, ela não gosta de área alagada. Você tem que dar muita água para uma, mas não pode dar muita para a outra. Isso aqui gera um problema. Você não pode misturar planta que é de solo alagado com planta que é de área árida, porque a irrigação das duas é diferente, você vai ter que fazer igual, porque está no mesmo lugar. Então isso aí não é uma boa combinação tecnicamente falando. Evitem essas combinações nos projetos que vão fazer. Tá? Aqui, ó. Sei não. Eu não sei, mas. Não. Eu estou vendo uma florzinha roxa aqui, mas não estou conseguindo. Não sei, não estou conseguindo identificar o que é isso não. Mas não é não. Aqui é de novo o Philodendron rubro, tá? Mesma coisa. Gente, aqui já é o meu Philodendron preferido, esse que eu mais gosto, porque ele, para fazer formação, é um espetáculo. O Philodendron Xanadu. Até o nome dele é interessante, né? Xanadu. Ele é um Philodendron que ele é pequeno, ele não cresce muito, a folha dele não fica muito grande e ele se espalha com muita facilidade dentro de um canteiro. Então ele é muito bom para fazer forração, fica lindo. É, Xanadu. X-A-N-A-D-U, Xanadu. Chumaça pra caramba esse Philodendron. Não acho não, isso é uma coisa mais oriental, né? Meio árabe, Xanadu. É quase isso aí que eu acho também. Bom, isso aqui foi só para chamar a atenção de vocês para as características dos Philodendrons, que eu já comentei a vocês tudo isso, né? Para vocês fixarem os formatos. Normalmente eles se assemelham a um coraçãozinho. Olha, você parece uma fada. Parece o quê? Uma fada. Bem que você não consegue assim. Eu não consigo escutar por causa do eco que você fala. Fada. Caramba, imaginação boa, viu? Parece que você a pessoa tá dentro de uma fada. Tem comida no Menina, pare de usar essas substâncias. É porque ela perdeu muito peso recentemente, gente. Perdeu sangue, ela ficou vampira esses últimos dias aí a cabeça dela mudou. Tá por aí. Gente, Plectranto, ela é mais plantinha de vovozinha mesmo, tá? Delicada, não dura nada, morre fácil, parecido com as outras pequenininhas que a gente viu. Parece sempre uma coisa, né? Que a gente compra no outro e só fica bom. É bem por aí. Essa é a Rafis. Rafis na década de 90, início dos anos 2000, era o que havia em planta de meia sombra. Era palmeirinha, é uma palmeira até, a Rafis. Rafis. O nome dela é Rafis excelsa. A Rafis, ela é uma palmeira que não cresce muito, que não gosta do sol, que realmente é adaptada à sombra, e que tem uma textura muito bonita, não só na folha, como no tronco também. Aqui ela já foi feita a manutenção, mas ela tem tipo um feltro envolvendo a base do tronco dela, então isso dá uma estética muito interessante, bem rústica.
tá? Mas se lembre, por mais que você bote ela em meia sombra, tem gente que bota a coitada da Rafis dentro do quarto, no canto do armário, sabe? Longe da janela, não vai aguentar. Sem falar que a Rafis não está entre as plantas mais resistentes não, tá? Quem tem Rafis dentro de casa, no quarto, na sala, mesmo próximo da janela, a não ser que seja uma meca de uma janela, vez por outro tem que jogar a Rafis pro lado de fora, pelo menos para uma varanda, para ela tomar um pouco mais de luz, senão ela não vai aguentar. Na década de 90, a Rafis era o que havia na novela. Então, nos anos 2000, todo mundo queria uma Rafis. Mas isso meio que caiu um pouco de moda, de solicitação. Quando eu era contratado para fazer jardim de inverno, todo mundo me chamava pensando nela. Hoje em dia parou essa solicitação. Estou falando. Pobre adora tudo que está na novela. Não pode passar novela que não toque a casa. Ora, Samambaia, né? Sabe outra que a gente não viu até agora? Espada de São Jorge. Aquilo ali é testado. Todo mundo tem. Olha, a casa de todas as minhas tias na minha infância tinha. Lá em casa, minha mãe botava atrás da porta, dentro do banheiro. Acho que até debaixo da cama, de vez em quando, ia parar a planta da minha mãe. Porque eu, para não chutar, tirava do lugar e ia bater lá. É brincadeira, viu? Apesar de eu falar isso de vez em quando, se lembrem que essa visão que a gente tem de como a planta fica pobre visualmente é por conta da recorrência do uso dela. Por exemplo, você não vai ver, aí vou repetir o que eu falei, em casa de pobre, 20 comigo ninguém pode uma do lado da outra. Experimenta plantar 20 uma do lado, você vê o que faz. É muito bonito. Ou você pegar 20 espadas de São Jorge e plantar uma do lado da outra. Fica lindo, gente, no jardim. E lança de São Jorge, que é menos comum do que a espada, é essa que fica bonito mesmo. E eu planto. Muito, é lindo. Eu amo colocar. Agora, óbvio que você não pode botar uma, duas, três no canto do jardim, porque vai ficar igual a casa de pobre ou a casa da tua avó, né? Eu só lembro da minha avó quando eu vejo uma plantinha ou duas ali no cantinho. E isso é quase que um truque, viu, gente? Viu a planta que é feia, não tem jeito, tem que trabalhar com ela. E a dona tem valor sentimental, não larga a mão. Você manda comprar 30 daquela e põe no projeto, que vai dar certo. Tá? Normalmente as plantas que têm um potencial expressivo pobre, não é rica em visual, quando ela está em grande quantidade, você enriquece o visual dela. Alastra e fica maravilhoso, fica ótimo. Gente, ó, aí aqui só para reforçar para vocês aquela questão que eu falei de embaixo da árvore que não pega nada, o local de sombra que a gente precisa ter alguma forração e às vezes não pega grama. Não se esqueçam de trabalhar também com pedra ou com minerais, com terra aparente, com seixos, porque essas áreas também vão poder ter um visual muito expressivo sem uso de vegetação. A gente, por um acaso, trabalha com pedra. Não esqueçam também que certos tipos de vegetação, elas só se adaptam bem quando existe pedra. Por exemplo, bromélia. Bromélia não gosta de terra, bromélia gosta de estar entre as pedras, entre os substratos. Então é interessante de vez em quando pensar nisso como solução para composição também, tá? Samambaia, a gente já falou bastante dela, né? Então ela vai estar lá dentro das pteridófitas, também a planta de Mata Atlântica, consome muita água, precisa pensar em botar água todo dia quando você quer ter samambaia, não vai gostar de pleno sol. E é uma ótima opção para colocar pendurada, seja lá qual for a situação. É uma ótima opção de pendente. Isso aqui é espadinha, tá? Que não é a mesma coisa que a espada que a gente usa. Não é uma espada que está pequena, que não cresceu não, tá? As espécies são diferentes. Aquela espada lá é uma Sansevieria, não lembro o nome agora, depois a gente vai ver. Essa daqui é uma Sansevieria trifaceata. E essa daqui é a espada de São Jorge que a gente acabou de falar.
Só que essa é uma variegata. Tem dela assim, variegada com amarelo, e tem uma que é toda verde, que não vai ter essa variegação, essa mudança. Já falei para vocês, né? O feio dela não é ela em si. No jardim, ela em grande quantidade é muito bonita, eu gosto, eu já trabalhei. Você vê que mesmo no vaso, quanto maior a quantidade, mais ela vai ficando bonita. Porque aí que está a associação a feia e a pobre que a gente tem. É quando todo mundo, porque a gente está acostumado a ver somente uma, né? Espatifilo, olírio branco, olírio da paz. Essa daqui, ela tem a flor muito parecida com o antúrio. E é uma planta de meio sol bem resistente, mas ela realmente também não aguenta ser exposta ao sol. Vou botar ela aqui porque a foto que eu tenho é fraca, são poucas. Então vou mostrar um pouco mais os espatifilho, que vai ter característica também semelhante aos filodendros, tá? Aqui em Brasília, o pessoal chama ela de bandeira branca. Ela é muito boa para usar como forração, porque você vê ela florida de fora a fora. Tem gente que chama ela de mini antúrio. Oi? Ave Maria, antúrio, espatifilho no shopping, o pessoal planta de rodo, porque não dá manutenção ela ficar na meia sombra, né? E tem flor. Então aí esse que é o grande barato dela. Hã? Não, ela também não é tão resistente assim não, viu? Hã? Ah, eu acho que morre. Sem ninguém cuidar, né? É resistente, mas especialmente o espatifilho, ele ainda é um pouquinho menos resistente que o antúrio. Mas realmente não são plantas que demandam muita manutenção, não. Essa daí, gente, é a estévia, ou a estévia rebaldiana. É a que serve para fazer realmente aquele adoçantezinho que a gente compra no mercado, que é natural, que ele não dá câncer, que ele não dá glicose no sangue, não dá essas coisas todas. Então, só que a estévia é super suscetível, mais do que todas as outras plantas, aos insetos. Porque ela é doce, ela é super doce, a seiva dela é super rica em carboidrato, então ela vai atrair insetos, bactérias e outros. Já, é gostosa. É delicioso. Agora uma coisa, você bota a estévia na boca, a folha dela, você mastiga, o gosto demora a sair da boca, você fica com o gosto dela na boca uma meia hora. É? Não sei, sabia dessa não, mas ela é bem docinha. Em Recife, você compra a estévia até no boteco da esquina, trituradinha, pra você usar como adoçante. Só que lá a gente não compra a estévia em gotas como tem no mercadinho. A gente compra a estévia triturada. O mercado vende estévia triturada para você comprar, na boa. Minha avó usa estévia triturada. Eu usei também, só que a estévia triturada ela tem um gostinho assim de queimado, aí eu fiquei enjoado depois. Estromante, gente, é na verdade um tipo de calateia, tá? Isso aqui é um estromante. De novo, estromante também que é calateia. Aqui a gente já viu, né? Estava falando de cactos. Cingônia é super comum, é uma excelente trepadeira. E é uma trepadeira que não dá manutenção, cresce rápido, cresce fácil, e ela tem uma estética mais interessante até do que os filodendros comuns, porque ela tem essa nervura branca no meio dela. Muito embora tenha um cingônio verde também, tá? Esse cingônio aqui, ele tem nervuras brancas, mas existe o outro que não tem. Aqui é o tinhorão, muito parecido com o cingônio. Tem esse aspecto branco, mas também o tinhorão não tem só ele assim albino não, tá? Tem um tinhorão, o nome científico dele é caladium. Então vocês vão ver no viveiro tanto o nome de tinhorão como caladium. Eu conheço como caladium, eu fui escutar tinhorão quando eu vim morar aqui. Não chamava de tinhorão. Mas tem ele avermelhadozinho também, peraí. Não tá aqui.
Tem ele do jeito que está aqui, ó, aqui para trás colorido, tá vendo? Mas esse, por um acaso que está aqui, é do branco. Ele é lindo, parece que é congeladinho, né? Oi? Parece que é congeladinho, né? Agora ele não suporta muito a seca daqui de Brasília não, viu? Tem que cuidar bem dele, botando bastante água para você ter caládio aqui em Brasília. Ele não gosta do frio. Ah, não brinca não. Eu não vou lembrar aquele cinza, sei lá quantos aí. Que é de vários frios e tal. Ele botou perto da piscina. Aquilo é cinerária. Cinerária, ela realmente é do lugar frio. Mas o que você quer saber? Não, se vai ver novamente. Acho que já vimos, acho que eu já passei nos slides aí. Se não passei, ó, tá aqui, ó. Cinerária, para quem tá curioso com o que ela tá falando. Só que cinerária é de pleno sol, tá? Ela não é de meia sombra. Ela é, mas ela é de lugar frio, porém é pleno sol. Não é isso aqui não, tá? Ela é toda branquinha, né? Eu particularmente não uso não, porque eu acho o visual dela muito europeu, muito... Gosto não. E a gente está já no finzinho, acho que só falta mais 2 plantas. Violeta. Olha só, por que a gente bota a violeta dentro de casa e ela morre? Porque na verdade ela não vai suportar a exposição de ser totalmente de meia sombra, apesar dela ser de meia sombra, que tem dentro de casa, precisa de uma luz nem que seja indireta. E outra coisa, violeta é muito exigente com nutrientes, a terra tem que ser muito fértil. Mas a terra que vem na floricultura é boa e ela vem com um nível de nutrientes bom também. Você sabe o que acontece também? Para a violeta dar uma floração mais bonita e mais intensa nos viveiros, eles aclimatam ela no frio. Aí a flor vem mais vistosa. Quando você tira de lá, que joga na sua casa dentro do vaso, ela demora a se adaptar ao calor que ela começa a sentir. Então, ela não pode ter muita água e ela pega fácil. Não cozinha aquela muito cair, pode enfiar ela na terra e ela pega. Agora só que tem o seguinte, ela em casa, por ela estar com pouco sol e fazendo pouca fotossíntese, ela fica sensível. Mas você quer ver a violeta pegar e não ter erro? Planta no jardim. Bota ela no jardim para você ver o que vai acontecer. Ela não vai ficar tão frágil, não vai morrer e vai tender a dar flores. Eu tive violeta no meu jardim até antes de eu brigar com a síndica, lá não fica no meu escritório. Ela ficou muito bem durante um bom tempo. Só que depois eu passei a descuidar, né? Aí ela infelizmente definhou. É uma ótima forração de flor para meia sombra. Iuca é uma planta árida, não é de meia sombra, é de pleno sol, mas suporta pra caramba a meia sombra, tá? Lembrando que se estiver no extremo meia sombra, ela vai definhando, ela vai perdendo as folhas e ela vai ficando cada vez mais rarefeita, mas ela resiste bem até definhar. Ela é uma das preferidas para vasos das pessoas, porque é barata, é resistente, tem em todo lugar, arrancou um toco do pedaço da iuca, você faz outra, tem fácil multiplicação a iuca, então ela é uma boa pedida. Zamioculca. Zamioculca, gente, é prima da zâmia, aquela que a gente estudou lá quando a gente viu a última da pleno sol que a gente viu, tá? Ela enche mais do que a zâmia, porém ela é mais verticalizada. E essa é uma planta de extrema meia sombra mesmo, viu? Ela aguenta bem, é uma planta resistente também. Eu não gosto muito do visual dela. Para ela ficar bonita, eu prefiro que ela tenha bastante. Como sai um pouco caro, porque uma zamioculca não é tão barata, custa R$20, então para encher, normalmente as pessoas não querem.
E ela também não multiplica rápido, ela não cresce rápido, ela tem crescimento lento. Então até fazer um canteiro cheio de zamioculca demora um pouco. Mas é uma ótima planta para ter na meia sombra. Jardim de inverno pode botar sem medo que ela vai vingar. Chegamos na letra Z, né? A gente encerra aqui nosso conteúdo. Tchau.